sou a doutora Lorena Luna, seja muito bem-vindo a mais um episódio do InstaCast. E hoje nós vamos falar sobre música e neurociência. Eu aposto que tem muitas curiosidades que você vai adorar nesse vídeo, então fica por aí. E hoje comigo, o nosso convidado é Ari Mendes. Ari, você tem uma vida na carreira musical, não é? Isso mesmo. Comecei desde cedo, antes dos 10 anos, acredito que com 9 anos talvez, né? Me lembro muito de meu pai ter chegado lá em casa com o primeiro violão que ele trouxe, numa bicicleta, olha só, né? Naquela época. E foi muito legal, porque ele chegou com o violão e eu lá todo feliz com o violão, fui testar o violão com uma tarraxa, com uma tarraxa espanada. Ai. Foi meu pai, voltou lá pra loja com a bicicleta e trouxe o segundo violão da minha vida. E aí você decidiu estudar música quando? Eu sempre tive esse estímulo em casa, né? Meus irmãos, apesar de não se tornarem músicos, não se tornarem instrumentistas, né? Eles tinham lá os seus violões. E eu me lembro muito bem que eu pegava violão de um, de outro para brincar, né? E óbvio, eles ficavam bravos, né? Eu era menor. E aí eu ia pro quintal de casa, pegava tudo que eu tinha pela frente, prego, madeira, cordas que eles jogavam fora, né? E foi um belo dia que eu fiz o meu instrumento, preguei lá uns pregos, lá estiquei uma corda numa madeira e assim ficou o meu violão. Meus pais vendo aquilo, né? Já quiseram comprar, adquirir um instrumento para mim. E assim aí foi. Já te estimularam desde cedo. Sim. Mas assim, a primeira aula que eu fiz, a primeira aula de violão que eu fiz, foi com o meu professor, enfim, posso citar o nome, né? Pode, com Carlos certeza. Camargo, o Carlão, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu me lembro que ele dava aula lá e ele era de uma conferência que presta assistência, né? A Conferência dos Vicentinos. E na época ele trocava as aulas de música, as aulas de violão, pelas cestas. Ele montava as cestas e essa era a mensalidade que ele obtinha dos alunos. Nossa, que Todos lindo. levavam ali 1 quilo de alguma coisa, né? Para contribuir com a cesta. E assim começou. Depois, lá da igreja, obviamente, aí vieram os conservatórios, os cursos e tudo mais, e de lá continuo estudando. A gente nunca para. Nunca para. E isso quem mesmo. gosta do que faz também ama estudar o que faz, né? Exatamente. E hoje você tem uma escola de música. Isso. Hoje somos em 2 proprietários, Rogério de Castro e eu, tá? E nós cuidamos hoje da Musical Mendes e Castro, que fica na rua Santa Rita, 243. E já estamos ali há mais de 15 anos também no endereço, né? Trabalhando com a formação de instrumentistas, né? Então, hoje nós temos as aulas de violão, guitarra, baixo, canto, tá? E muita gente já passou por lá, muita gente que já toca profissionalmente, inclusive, na cidade, na região, já passou por lá. Então, a gente está com esse trabalho também bastante efetivo, né? Já faz um bom tempo. Que bacana, nossa, muito legal. Eu não conhecia a sua história de infância já associada à música, fiquei surpresa. Mais ou menos por aí, foi por aí que tudo aconteceu. E aqui a gente vai falar bastante sobre o desenvolvimento infantil associado à exposição musical. Então eu gostei muito dessa história porque já começou introduzindo o nosso tema. Já envolve, né? Falando da música quanto manifestação artística, Ari, porque nós sabemos hoje que quando nós falamos de música de modo geral, vai desde a arte à terapia. Falando da música quanto manifestação artística, o que te toca verdadeiramente nesse sentido? A música de forma geral é muito bela, desde a música antiga até a música moderna. É óbvio que nos dias de hoje a gente tem que reciclar muita coisa, mas eu fui atraído para a música através da música instrumental, né? A música instrumental muito me atraiu. E no conservatório, tanto no conservatório de Salto como no conservatório de Tatuí, nós tínhamos contato direto com a música instrumental. Então, quando você tem o objetivo de colocar o teu instrumento em foco,
você trabalha muito mais, você transpira muito mais, no sentido de que você tem que ser um expert no seu instrumento, né? E isso traz muita coisa legal, abre um leque de possibilidades para você. Então eu fui atraído pela música instrumental, mais precisamente pela música antiga, que a gente conhece como música erudita, e depois pelo jazz e MPB, enfim, sempre dentro desse contexto instrumental. Certo. E você conhece algum dos seus alunos ou algum dos seus companheiros que teve um contato com a música quanto terapia, utilizou a música para algum tipo de recuperação, para regular a ansiedade? Você já teve esse acompanhamento de alguém nesse sentido? O que é muito comum de acontecer no dia a dia é o empresário, o microempresário, enfim, ou até mesmo a pessoa que é sobrecarregada dentro do trabalho, procura uma fuga. Um hobby. Um hobby, exatamente, né? E ela vai procurar as aulas de música, seja de canto ou de instrumento, justamente porque ela quer ali deixar todo o estresse que ela vive no dia a dia. Então, eu tenho casos assim muito rotineiros, né, de alunos que me procuraram para fazer aula com esse objetivo. Não de se tornar músico profissional, nem de ser um expert naquele instrumento, mas sim de trabalhar um pouquinho essa questão, descarregando ali todo o estresse do dia a dia, enfim, toda a ansiedade, todo o trabalho pesado, né? Nossa, que bacana que você já tem esse tipo de procura, porque é justamente sobre isso que eu ia começar a falar agora. Muitas pessoas não sabem que você não precisa procurar a música somente quando você quer se tornar um profissional. Sim. Aprender a tocar um instrumento, aprender a cantar, porque uma coisa é o contato da música quanto ouvinte, outra coisa é o seu contato com a música quanto instrumentista, como você falou. São duas esferas diferentes em que o indivíduo que está sendo exposto àquilo, ele precisa trabalhar grupos cerebrais diferentes, neurônios diferentes, o corpo dele vai reagir de uma maneira mais composta quando você toca um instrumento, quando você está participando ativamente desse processo. Sim, é isso mesmo que acontece. A pessoa ela tem maior intimidade com o instrumento, é evidente quando ela entra a fundo, vamos assim dizer, na prática instrumental, né? Das técnicas, da teoria relacionada ao instrumento, enfim, e à música no geral. Agora, quando ela tem outra pretensão, que é trocar por hobby, o objetivo é outro, e óbvio, eu como professor, não posso sobrecarregá-la no sentido de ainda causar mais estresse do que tirar essa carga da pessoa. Tem que dosar Isso. O quanto é exigido desse aluno. Exatamente. Então são níveis diferentes. Que interessante já trabalhar com essas duas esferas. Sim. Muito bacana. Tecnicamente falando, nós sabemos que a exposição à música e também o vivenciar o aprendizado musical ajudam a reduzir a ansiedade, a reduzir marcadores depressivos, trabalhar várias questões psicossomáticas que são muito presentes hoje na sociedade, infelizmente. Então é como um antidepressivo natural, a exposição à música e principalmente essa vivência, como nós falamos. Nós trabalhamos estudando o cérebro. Neurocientistas estudam a atividade e como algo afeta o sistema nervoso e o comportamento humano. A música, ela aumenta a produção de neurotransmissores, aumenta a serotonina, aumenta a dopamina, aumenta endorfinas, e aqui a gente tem algo que poucas pessoas sabem. Endorfina é um analgésico natural. A exposição frequente à música libera endorfinas que vão te ajudar a responder à dor. Então, um paciente que tem dor crônica, procurar uma aula musical às vezes é uma forma alternativa de tratar essa dor. Um auxílio, né? Um auxílio. Doenças degenerativas também, né? Exato. Ela surge porque, com o processo de envelhecimento, a gente tem o declínio cognitivo. O que é isso? É como se os nossos neurônios fossem atrofiando. O nosso cérebro, ele funciona como um músculo.
O músculo, para ele se manter forte, para ele se manter bonito, para que você consiga carregar alguma coisa com eficiência, para que você consiga andar por aí, executar as atividades básicas, ele precisa ser exercitado. Você vai para a academia, você faz lá musculação, o músculo cresce, ele fica forte. O cérebro tem o mesmo processo, ele precisa se fortalecer. E às vezes nós não damos estímulos positivos. Nós não fazemos essa academia cerebral. Pelo contrário. Por isso que é tão importante para o idoso a exposição ao exercício físico. Porque ele tenta perder o mínimo possível de massa muscular. E para o cérebro funciona da mesma forma. A gente pensa em prevenir o atrofiamento dessas redes neuronais. Porque elas causam Alzheimer, elas causam Parkinson, problemas na estrutura desses grupos de neurônios. Então, quando a gente se expõe à música, você evita doenças neurodegenerativas porque você está protegendo, fazendo uma musculação do seu cérebro, protegendo contra esse tipo de condição. É super interessante, Sim, né? sim. Por isso, bora lá, né, pessoal? Vamos fazer aula de música. Vamos fazer aula de música. A gente já citou três benefícios super importantes. Redução de doença psicossomática, né? Ansiedade, depressão. Protetor contra o desenvolvimento e para o tratamento. Redução de dor crônica e prevenção contra a doença neurodegenerativa. Então já são motivos suficientes para começar a pessoa procurar fazer uma aula de música hoje. No desenvolvimento infantil, a música também tem um papel muito importante. Sim, hoje nós trabalhamos com um curso de violão infantil, que é um método que eu fui buscar, né? Eu fui conhecer a didática para trabalhar com a criança e depois a gente aproveita o enganche para falar que a coisa também funciona para o adulto. Isso é legal porque com relação à música, o que eu trabalho de conteúdo de forma lúdica, tá? Com a criança, isso também vai servir para o adulto. Uhum. Isso é muito legal. Mas enfim, eu tenho hoje um curso de violão infantil, né? Então fui buscar formação para isso. E a aula da criança é totalmente diferente da aula do adulto. Mas é impressionante como a aula realmente desenvolve, né? Entre outras coisas, concentração, memorização. O pai e a mãe chegam lá e falam: meu filho é agitado, meu filho é isso, meu filho é aquilo. E aí ele começa a fazer aula e a gente percebe a mudança da criança, né? E isso é muito interessante mesmo, porque você está ali dando uma aula onde a criança talvez nem vá se tornar, como a gente comentou agora há pouco, musicista, né? Um exímio violonista, por exemplo, mas aquilo vai servir e muito para a vida dela. O neurodesenvolvimento infantil é fortemente influenciado por esses fatores. O aprendizado musical desde a infância, ele aumenta a facilidade de gestão emocional. A gente sabe hoje que crianças que são expostas desde cedo à música têm um controle emocional maior na idade adulta. É muito legal isso. E também aumenta a criatividade, aumenta a atenção, o foco, como você falou. O nosso cérebro faz sinapses. Sinapses são as conversas entre os nossos neurônios. É a capacidade que o seu cérebro tem de transmitir informação de uma célula para outra. Isso tem relação com a velocidade de raciocínio, com o quão habilidoso você é para fazer uma tarefa, o quão você compreende o outro. E sabemos hoje que o cérebro de músicos, principalmente quando eles são expostos, como você foi desde a infância, a musicalidade, tem mais sinapses. Tem mais conexões do que quando comparado ao cérebro de pessoas que não são musicistas. Sim. Eu li um artigo já estudando para esse nosso bate-papo de músicos que foram expostos a um exame, a um teste. Foram feitos testes de ressonância magnética em músicos, né? E para ver quais áreas do cérebro não eram ativadas, né? E esses músicos de jazz, foram colocados no seguinte exame, no seguinte sentido. Eles estavam improvisando, porque no jazz é muito comum a gente expor o tema, né? Já falando mais especificamente do jazz,
expor o tema e aí você improvisa sobre aquele tema. E há o improviso que é de cada instrumentista e o improviso coletivo. Eles foram expostos enquanto medidas as ondas, enfim, cerebrais, a esse improviso coletivo. Que bacana! E comprovou-se que todas as áreas cerebrais foram ativadas, né? E o que eles tiraram de conclusão é que aquele improviso era muito igual aquela avaliação era muito igual à fala como nós estamos aqui agora conversando. Uhum. Um músico conversava com outro enquanto tocava o seu instrumento. Nossa, que lindo! Muito que legal, bonito. né? Inclusive, historicamente falando, a gente tem marcadores que dizem que a música, evolutivamente, ela foi extremamente importante para a nossa comunicação. A gente aprendia a se comunicar com música, talvez até antes da linguagem. Sim, né? Muito legal, muito interessante. A música tem um poder assim realmente fantástico, estrondoso, né? Sim, você mencionou esse estudo, eu lembrei de um outro estudo que eu também encontrei falando que quando nós expomos até plantas ao estímulo musical, elas crescem mais rápido. Na Coreia do Sul foi feita essa pesquisa. Ou seja, se a plantinha tem capacidade de responder ao estímulo musical e se desenvolver melhor, imagina o cérebro humano, que é super complexo. A gente capta estímulo sensorial a todo momento. Então, olha o impacto que isso tem na nossa vida, né? Sim, sim. Música tem essa capacidade. E mencionando essa parte técnica ali de ativação cerebral, a gente tem claramente, como eu mencionei, diferenças entre quando uma pessoa só escuta música e pratica através de um instrumento ou do canto. Ao escutar, a gente tem, como mencionamos, a liberação dos neurotransmissores, sensação de bem-estar, a gente tem a sensação de que está tudo bem através da música, passa essa tranquilidade. Regulação da frequência respiratória e cardíaca, então existe uma tendência ao nosso batimento cardíaco se sincronizar com a música que nós estamos ouvindo. Olha só. É muito interessante, tanto que o suporte terapêutico da música para meditação, por exemplo, é sensacional, porque nós observamos que os pacientes, eles regulam a frequência cardíaca com a música que está passando no fundo. Então, você tem mais eficiência na técnica. Mas isso é interessante justamente porque, mais uma vez, lendo, né, eu encontrei um artigo que comentava que, imagine se você fosse colocado num ambiente totalmente silencioso, zero de ruído, zero de som. O que sobraria? Somente o seu organismo, você, né? E a primeira coisa que você tem como sensação é o seu pulsar, né? É o seu pulso. Então, ainda assim que você estivesse em pleno silêncio, você ainda estaria fazendo música com o seu corpo. Que poético! Eu achei super poético, muito bonito. Então, nós sabemos hoje que para quem toca um instrumento, para você, para os seus alunos, o que acontece no cérebro dessa pessoa. Sabemos que córtex auditivo, que é a área que processa sons, ela espessa, ela aumenta de volume, ela é aumentada em pessoas que praticam música. Ou seja, você tem uma maior habilidade de reconhecer e identificar sons. Inclusive, tem uma pesquisa que fala que quem é músico consegue compreender a linguagem com mais facilidade. A sua capacidade de entender o que uma criança fala, que está se desenvolvendo, às vezes não fala sílabas corretamente, talvez seja maior do que de outra pessoa que não estuda música. Existe também a ativação de córtex motor, que é a parte relacionada aos nossos movimentos. Então, para bater o pé, para mexer a mão, para fazer uma nota, você tem o córtex motor trabalhando todo o planejamento, também através do córtex pré-frontal, que trabalha essa questão de planejar as nossas ações, e córtex somatosensorial, que é a sensação que você tem. Então, você planeja a nota. Isso vem do córtex motor e do córtex pré-frontal. Mas você também sente o contato com o violão.
você sente a nota, você sente a corda. Tanto que quando as pessoas estão aprendendo a tocar, elas reclamam da dor, Sim. da sensibilidade. Sim. Porque o córtex somatosensorial, ele está agindo, mandando a informação de fora para dentro, da sua mão que está ali em contato com o instrumento, para você de volta. Sim, é algo que você ainda não trabalhou, né? Então é evidente que você estranha um pouquinho, né? Sinta um pouquinho de dor quando você vai, por exemplo, pressionar uma corda, como você está comentando. E também a facilidade que a pessoa acaba tendo a aprender novos idiomas, né? Justamente por se tratar de uma facilidade adquirida através do estudo da música, né? Do estudo de um instrumento musical. Isso é muito importante também, é bem interessante esse dado, né? É muito interessante porque tem relação com o conceito de neuroplasticidade. O seu cérebro, como eu falei, é um músculo. Então, ele vai espessando o cérebro. Nós, através de estímulos, vamos aumentando ou diminuindo, se você sofrer estímulos ruins, determinadas áreas funcionais do cérebro. Então, o aprendizado acaba sendo facilitado porque nós estamos trabalhando áreas cerebrais que já foram espessadas, foi feita essa musculação nelas através do aprendizado musical. Quer dizer, quanto mais informação, mais exercício o cérebro vai fazer, né? Exato, é isso mesmo. Inclusive, a neuroplasticidade trabalha não só o conceito de aumentar o que já existe ou ampliar estruturas que já funcionam, melhora o funcionamento delas, faz com que você aprenda mais, mas também te ajuda a relembrar memórias que você perdeu. Então, nós vemos, por exemplo, pessoas que sofreram acidentes. Graças à neuroplasticidade, você tem a oportunidade de aprender novamente coisas que você desaprendeu. Que legal, que interessante. Você falando sobre isso, eu me lembrei agora de um músico, guitarrista, Pat Martino era o nome dele, né? Pat Martino faleceu em novembro do ano passado, se eu não me engano, né? Mas a história desse guitarrista é muito interessante. Porque o Pat Martino, nos anos 70, já era consolidado um excelente músico, guitarrista de jazz, já renomado na época, e sofreu um aneurisma cerebral. Pat Martino foi submetido a uma cirurgia, essa cirurgia foi bem sucedida, porém, partes da memória dele, enfim, ele perdeu totalmente, né? E Pat Martino não lembrava quem ele era, não lembrava dos familiares, muito menos tocar guitarra. E a história dele é fantástica, porque ele teve que reaprender a tocar guitarra, né? Então, conta-se que os familiares mostravam vídeos dele tocando, do que ele já tinha feito na carreira dele, né? E ele não se lembrava, né? E num determinado momento ele foi buscar imagens na infância, aprendeu com o pai a tocar guitarra e foi buscar na infância dele, recuperar na infância dele dados para que voltasse a tocar guitarra. Ele teve que reaprender a tocar guitarra e conta-se que num curto espaço de tempo, tomando essas lembranças, ele voltou a tocar guitarra melhor do que ele já tocava. Graças à neuroplasticidade. Né? Foi muito interessante isso que você comentou. E conta-se também que, assim, num determinado momento, alguém foi visitar, um amigo foi visitar Pat Martino, também músico, né? E Pat Martino, ainda nesse processo de retomada, vamos assim dizer, da memória e tudo mais, o amigo tocando, ele falou assim, de forma intuitiva: vamos trocar esse acorde por outro, porque teve a lembrança do que ele já fazia antes. Nossa, que legal! Então, é bem interessante isso mesmo, porque nós sabemos que a música estimula o sistema límbico. E é lá também que ficam armazenadas as memórias. O hipocampo, que é uma região relacionada à memória, ela fica dentro do sistema límbico, é um conjunto de estruturas, e talvez o estímulo através da música tenha facilitado realmente o retorno dessa memória com a cifra. Sim, então para você que é músico, tem curiosidade de saber,
um pouquinho mais sobre isso, quer ter uma inspiração, Pat Martino é um nome. É uma história muito legal. E realmente isso é um tipo de conduta terapêutica muito efetiva. Na verdade, a música tem sido utilizada na área médica há muito tempo, mas só tomou corpo como conduta terapêutica a partir da Segunda Guerra Mundial. Mais ou menos em 1940 começaram a utilizar a exposição musical para soldados que tinham dificuldade de se recuperar após o choque da guerra. Eles sofreram de transtorno de estresse pós-traumático. Então, como nós falamos, para estresse, para condições de transtornos ansiosos, tem grandes benefícios. A gente já considera terapia musical exposição de um período maior a 1 hora durante o dia. Então, se você escutar 1 hora de música durante o dia, você já está fazendo terapia musical. Que legal, que legal. Então, eu faço muita terapia. Sou suspeito para falar, né? Enfim. Eu me lembrei agora de uma cena de um filme que eu assisti, muito legal. Essa cena é muito emocionante, porque você vê na cena prisioneiros, né, escutando uma orquestra, né? E ao relatar essa experiência, eles comentaram que assim foi o momento onde eles se tornaram livres. Olha só que legal, né? Que lindo. Então, uma cena que realmente arrepia, emociona. Essa conexão emocional e música também são muito bem estabelecidas na neurociência. Nós sabemos que essa estimulação do sistema límbico, como eu comentei, que é uma região que processa também as nossas emoções, faz com que nós tenhamos memórias evocadas a partir da música. Então, provavelmente, se você tem uma música preferida, ela está associada a um momento positivo da sua vida. Boas lembranças, Exato. né? Enfim, né? Um amorzinho do passado, né? Esse tipo de Exatamente. coisa. Sempre tem uma trilha sonora. Tem a música do sofrimento. Inclusive, tem um estudo que fala que tem um motivo para nós gostarmos de escutar músicas tristes. Diz que quando nós escutamos músicas tristes, o nosso corpo tem um jeito de nos consolar. Nós começamos a liberar alguns neurotransmissores que regulam o processo emocional. Que interessante, doutora. É uma forma de você viver aquele momento de verdade e se entregar àquela emoção. É mindfulness. Você Sim. vive intensamente aquilo para poder se curar, para poder Sim. passar. Esses dias eu cheguei em casa, como costumo dizer, cansado, né? Mas não cansado no sentido de que o dia foi pesado demais. Não, cansado mesmo, porque existe o esgotamento que é natural, Sim. né, de todo ser. E eu falei assim para mim mesmo, hoje eu vou colocar uma música para ouvir para eu relaxar e dormir, né? E eu nesse sentido sou muito relaxado, não tenho assinatura de plataforma. Então eu acabo apelando para o YouTube mesmo e lá faço minha pré-seleção de músicas e ali assisto minhas músicas preferidas. E nesse dia eu coloquei lá minhas músicas relaxantes para dormir, né? E acontece que tem aquilo, né? O YouTube acaba virando, né? De uma coisa que você pesquisou para outra e tudo mais, sugere né? outras coisas. Exatamente. E aí eu acredito que a explicação possa ser dada agora. Por isso que eu achei interessante esse relato. Eu acabei dormindo, né? E o YouTube virou para uma outra coisa, né? Quando eu acordei de madrugada, acordei com uma ansiedade, e assim, algo muito pesado. Eu gosto muito do rock, tá? Eu gosto de tudo que é bom, então o rock, obviamente, é um gênero que eu também gosto bastante, apesar de ter essa formação jazzística do conservatório, né? Sim. Eu gosto da música no geral, e enfim... E nesse dia foi interessante porque eu não tinha intenção de estar ali mais ansioso, eu tinha intenção de estar ali relaxado. E aqueles sons acabaram influenciando para que eu acordasse mais agitado. Sim, é por conta disso. Uma influência do seu organismo existe quando nós escutamos gêneros musicais diferentes. Temos um consenso em relação a isso, então...
o efeito geral que a música provoca, mas de maneira ampla, nós estamos falando das músicas que são agradáveis para você. Se em algum momento você está irritado e começa a tocar um rock, existe uma tendência de você ficar mais irritado, porque como eu falei, a sua frequência cardíaca, a sua frequência respiratória vai ser nivelada a partir daquela música que você está ouvindo. Então, realmente, a tendência para que nós possamos relaxar é escutar músicas tranquilas, músicas serenas, músicas calmas. Isso facilita no processo de relaxamento e justifica você ter ficado ansioso. Agitado, você foi exposto, né? Exato. Queria dormir, mas não dormi. Você foi exposto a um estímulo musical que te causou uma elevação ansiedade, ali. Isso, uma elevação de algumas frequências que deveriam estar mais reguladas pela manhã. Uhum. Exatamente. Uma outra coisa que eu acabei de lembrar, foi muito legal. Falando do rock novamente, né? O rock realmente é um gênero musical que eu gosto muito, tá? Uma aluna, ela trabalha, eu acho que na área de TI, né? E ela diz que se concentra, consegue realmente se concentrar quando ela se isola do ambiente externo, coloca um fone ali de ouvido e ouvindo um bom e velho rock. Então, é o contrário, né? Ela consegue se concentrar ouvindo esse estímulo musical. Então, acaba sendo diferente em cada indivíduo, é isso? O que acontece? Essa questão da sua aluna é muito específica, porque de forma geral é igual para todo mundo, mas a música que te agrada, ela vai te fazer bem, sempre. Então, se você gosta de música erudita, ela vai te fazer bem. Se ela não me agrada tanto, talvez o efeito dela positivo no meu corpo seja menor do que no seu, certo? Mas em relação a esse hábito que ela tem, nós já entramos num processo de aprendizado, que é como a gente constrói um hábito. A música cantada, geralmente ela tem uma tendência a desviar a nossa atenção, é o contrário. Ela tem um forte estímulo que atrai o nosso cérebro. Nós somos atraídos pela voz humana. Então, inicialmente ela deveria se sentir mais perdida. Porém, nós temos uma capacidade muito grande de nos adaptar. Então, se ela 2, 3, 4, 5 vezes fez aquela atividade escutando rock, o cérebro dela cria um gatilho para a formação de um hábito. E ela começa a associar aquele estilo de música a uma boa performance naquela atividade. Olha só que interessante, eu não sabia disso. Por isso que assim, de forma geral, nós falamos que músicas instrumentais são boas para você se concentrar, porque desviam de barulhos externos. Porém, se você é uma pessoa que gosta da música cantada e você quer ouvir frequentemente até criar esse gatilho para o seu cérebro, uma hora você vai se acostumar. A gente se adapta a tudo. Como já dizia Darwin, o organismo mais adaptado sobrevive. A gente aprende a se adaptar a muita coisa e é por isso que, evolutivamente, nós somos uma espécie que conseguiu grandes feitos. Então, nesse caso da sua aluna, ela faz o que nós chamamos de empilhamento de hábitos também. Ela associa um hábito ao outro. O hábito de escutar rock chama o outro hábito, que é trabalhar, estudar, fazer esse tipo de coisa. Sempre que você quer se sentir motivado para algo, a gente indica criar uma trilha sonora para esse momento. Olha só que interessante, né? Não é à toa que as pessoas saem correndo por aí, praticando os mais diversos esportes, né? Ouvindo música, né? No fone de ouvido, né? Exatamente. Ela tem esse estímulo, não é isso? Isso. Na academia, as batidas, né? Isso. É assim, quando você começa um treino, vou sair daqui para caminhar, e você começa sem música, observe como vai ser. Você vai sentir muito menos disposto. Principalmente, como nós falamos, se for algo contínuo, se você sempre se expõe à música naquele momento. Se você já criou esse hábito e você ligar lá uma playlist, digamos que você escuta, não sei, música eletrônica na hora que você vai treinar, fazer sua academia ou caminhada, corrida, seja o que for. Quando a música começar, você vai começar a performar melhor. Você vai se sentir motivado a continuar.
porque ela ligou para você uma memória relacionada a todas as vezes que você estava executando esse hábito e escutando aquele tipo de trilha sonora. E como a gente disse agora há pouco, é natural pulsar, né? Então aquela batida frenética do pulso na academia é o que vai estimular a pessoa a um alto desempenho mesmo, não é isso? Sim, exatamente. Te ajuda a se sincronizar com aquele ambiente, de maneira geral. Você é estimulado a continuar, se sentir bem fazendo aquilo. Tem todo um envolvimento, uma cascata de neurotransmissores. É incrível como tudo no nosso corpo conversa. Sim, sim. Falando dos esportes, do mundo dos esportes, o que seria, por exemplo, dos esportes, as cenas dos filmes sem trilha? Pois é, seria muito sem Me graça. lembro de Rock Balboa agora. Can. E você não se sente mais vitorioso quando você escuta uma musiquinha dessa? Sim, com certeza. Pra comemorar uma vitória, você já coloca a trilha sonora da música do rock lá. Não é? Realmente. E falando sobre os idosos, Ari, além dessa questão de exercício cognitivo que nós falamos, que é treinar esse cérebro para evitar doenças neurodegenerativas, nós temos um ponto bem legal, que é a socialização. O fato do idoso sair da casinha dele, que às vezes ele é mais sozinho, não tem o vínculo tão próximo com a família, ir lá fazer uma aula, cantar em um coral, participar de um grupo que está engajado em atividades semelhantes às dele, aumentam a socialização, que também aumenta o bem-estar de pessoas nesse grupo, nessa idade. E você citando agora esse assunto, é muito curioso, porque eu tenho um exemplo em casa. Minha mãe, como a gente diz, santo de casa não faz milagre. Não veio fazer aula de violão comigo. Ela foi procurar aula na melhor idade. Ela faz lá as aulas de violão na melhor idade, participa de um coral na melhor idade. Então, realmente, apesar de nós termos, assim, de sermos muito próximos, né? De termos total companhia da mãe e vice-versa, ela ter a nossa companhia, sim, ela ainda procura nos momentos que está mais solitária, meu pai já não é vivo, né? Então, nos momentos que ela se sente mais solitária, ela procura exatamente essas atividades. Olha só que interessante, né? Para completar a sua vida, né? Isso é muito interessante, muito legal. Sim, então esse aspecto de socialização, ele é muito importante para que as pessoas envelheçam bem também. Porque vários estudos mostram que a solidão, se sentir sozinho, não se sentir parte de um grupo, também adoece. E, inclusive, gera uma sensação física semelhante à dor. Se sentir sozinho é como dor para o seu cérebro. Então, é muito importante buscar esse tipo de estímulo. Desde a infância, onde você vai estimular a neuroplasticidade, vai fazer com que seu cérebro se exercite desde cedo, neurogênese, que é a formação de neurônios, vai melhorar a forma como essa criança vai reagir ao estresse. Até quando você virar adulto, tiver suas preocupações, está estressado, vai lá fazer uma aula. Fazer uma aula. E na melhor fase da vida, os idosos, eles também precisam desse tipo de estimulação para prevenir desenvolvimento de doenças e se sentirem acompanhados. Sim. Um beijo, mãe, um beijo, Dona Alice. Dona Alice, de vez em quando eu vou lá, ela me pergunta, Ari, como que faz isso? Como que faz aquilo? Não, mãe, você não tem professor? Muito bom, Ari! Bom, mas vocês já sabem, se estiverem interessados em aprender a tocar um instrumento, o Ari é o professor que vai com todo o carinho, com toda a didática possível, ajudar vocês nesse processo. Sim, vamos lá. Convido você, depois de tantos assuntos comentados aqui, né, depoimentos, enfim, convido você a fazer uma aula de música, né? Como a gente comentou, talvez não seja seu intuito, seu objetivo se tornar um instrumentista ou cantor, cantora, mas a música só traz benefícios.
desde o envolvimento artístico até o envolvimento terapêutico. Exatamente. Ari, muito obrigada pela sua participação. Nossa conversa foi deliciosa, muito Obrigado leve, muito você divertida. pelo convite, foi muito legal. Obrigado, diretor. Tamo junto. Foi muito bom, muito obrigado pelo convite, né? Estar aqui contribuiu muito para que eu tive que estudar, né? Então isso é ótimo, tira a gente da casinha, Sim, faz a gente crescer. Sim. Isso é muito bom, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E você que está nos acompanhando, nós também agradecemos muito por estar nos assistindo e até o próximo InstaCast.